estamos de volta para mais esta live no dia de hoje. Queremos compartilhar essa palavra do Senhor ao seu coração. Queremos trazer uma palavra de Deus a você. Então, nós vamos começar agora a nossa palavra. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia, sua caneta e um caderno na mão, para que a gente possa compartilhar da palavra de Deus. Agora, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 17, é nossa palavra de hoje. Amém? Diz a palavra de Deus: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, ao longo desta semana, nós estamos trabalhando esse estudo e nós já vimos que precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que precisamos nos revertir de toda a armadura de Deus para que nós possamos ficar firmes, né, contra toda a cilada do diabo. Não é? Vimos também que a nossa luta ela não é contra as pessoas, né, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós vimos tudo isso. Vimos também que nós precisamos nos cingir com o cinto da verdade e com a couraça da justiça. Não é? Essas coisas todas nós estamos acompanhando desde a segunda-feira, na verdade desde o sábado, quando nós começamos a dar a primeira palavra nesse sentido. Né? Vimos também que nós precisamos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz e que temos que sempre estarmos embraçando o escudo da fé para que a gente possa apagar os dardos inflamados do maligno. Não é? Esta foi a palavra que nós vimos ontem. E hoje nós veremos os dois últimos equipamentos do soldado descrito por Paulo nesse texto de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 17, que são o capacete da salvação e a espada do Espírito. São os dois últimos equipamentos, né, as armas, né, tanto de defesa quanto de ataque, que Paulo vai falar, mas não por isso são menos importantes, né? Ao contrário, faz parte de todo o equipamento que o soldado romano usava para ele poder ir à sua guerra, à sua batalha. E nós vimos, acabamos de ler nesse texto, e quero conversar um pouquinho com você a respeito desses dois últimos paramentos que o soldado precisava utilizar. Né? Bom, o capacete de um soldado, na época do apóstolo Paulo, ele era constituído, ele era produzido de bronze ou de ferro. E ele era também forrado com feltro e tinha um visor móvel por onde se podia enxergar o inimigo. Né? Você deve ter visto, né, na maioria dos filmes aí medievais, tem esses capacetes, né, que encobria toda a cabeça da pessoa e tinha a parte móvel aqui na frente, onde ele podia às vezes levantar, né, e às vezes também eram alguns rasgos, né, que fazia com que ele pudesse ver o seu adversário, o seu inimigo. E é interessante que esse capacete ele tinha duas funções. Você sabe quais são as duas funções do capacete do soldado romano? Coloque aqui, compartilhe conosco, quero ver se você vai acertar. Talvez uma é imediato, mas qual é a segunda função? São duas as funções do capacete do soldado. Vamos lá, quero ver se você vai... Quem vai arriscar aqui e responder quais são as duas funções do capacete do soldado romano? A primeira é muito óbvio, né? Para que serve um capacete? Eu vou até responder, para você colocar a segunda só, tá? Porque a primeira é proteger a cabeça do soldado. Né? Obviamente, é a peça que vai proteger a cabeça, o crânio do soldado. E qual é a segunda função, então? Vamos lá, escreva aí. Deixa eu ver se alguém se arrisca aqui em escrever quais são, ou qual é a segunda função do capacete do soldado romano. Vamos lá? Ninguém se arrisca? Meu Deus.
Ninguém falou nada. Então eu vou dizer para você, a segunda função do capacete do soldado romano era identificar a legião do exército a que ele pertencia. Então, quando as pessoas entravam numa batalha, a forma de identificar qual era a legião que ele pertencia era através do capacete, porque é o instrumento de batalha dele mais alto. Então, quando se olhava por cima, já se sabia quem era quem, não é? E a que legião aquele soldado pertencia. Isso era muito importante, porque quando os comandos eram dados, os soldados que eram da mesma legião, eles precisavam se reagrupar. Isso é muito interessante e muito importante. E nós vamos ver também nesse contexto da nossa guerra, que é a guerra espiritual, tá? Então, queridos, esse capacete que Paulo agora está dizendo que nós precisamos utilizar, que é o capacete da salvação, ele também tem esses dois aspectos. Eu disse para você logo no início do nosso estudo que quando Paulo ele olha para o soldado romano e ele vai descrevendo cada uma das suas ferramentas, suas peças, cada uma das armas desse soldado, isso não foi à toa. Ele estava, na verdade, sendo guiado pelo Espírito Santo para que ele pudesse, de fato, fazer um paralelo entre o guerreiro humano, aquele que luta a batalha natural, e o guerreiro do Senhor, o guerreiro espiritual. E o capacete da salvação, ele também tem esses dois aspectos, tá? Ele protege a cabeça do crente, do guerreiro que luta nessa batalha espiritual, né? Como é que ele faz isso? Envolvendo a nossa mente com aquilo que é a certeza da salvação. Lembra que nós falamos na semana passada de um tema, de uma palavra, era convicção de salvação? Então, isso é muito importante. Esse capacete da salvação que Paulo fala aí, ele nos envolve a nossa mente, não é? Nos dando a convicção e a certeza da salvação. Sabe o que ele faz? Ele então nos protege dos falsos ensinos, ele nos protege daqueles ensinos que vêm contra nós, que vêm contra a nossa mente, aquelas setas do maligno também, que passaram pelo escudo, mas agora eles estão intentando na nossa mente, não é? O capacete, ele é responsável para segurar esses dardos que estão passando agora, tentando entrar na nossa mente para então descer para o nosso coração. Ele também nos preserva da corrupção dos nossos pensamentos, da idolatria, ou até de tudo que possa colocar em risco a nossa salvação. Então você percebe como é importante o capacete da salvação? Além disso, essa é a primeira coisa, é a primeira característica, né, do capacete, de nos proteger contra essas coisas. Mas além disso também, esse capacete da salvação, ele sinaliza a que tropa nós pertencemos e quem é o nosso comandante. A partir da salvação em Cristo, a minha vida não pertence mais ao maligno, mas aquele que é vencedor sempre, Jesus Cristo, não é? Aquele que é o comandante dos exércitos celestiais. E nós fazemos parte deste exército agora. Você faz parte desse exército? Então você já vestiu já colocou esse capacete. Você já está com este equipamento, né, aposto, porque você faz parte desse exército. Então, onde quer que você chegar, as pessoas vão entender e vão perceber que você, de fato, é alguém que faz parte da legião celestial, né? Desse exército poderoso que nunca perde, porque o seu comandante, o seu general, ele é um general de guerra, valente, vencedor de todas as batalhas, nunca perdeu e nunca perderá. Amém? Glória a Deus, porque nós podemos estar estar vestido com o nosso capacete da salvação. Amém? Muito bem, passando agora para a espada. A primeira coisa que eu quero observar com você é que até esse momento a gente tinha visto toda a armadura que a gente viu até aqui
foi a armadura de defesa, sempre nos defendendo, né? Sempre nos defendendo, colocando, né, a couraça, o escudo, o capacete e etc e tal. Mas tudo isso era para defender. E o interessante também é que a única arma de ataque que Paulo fala é a espada. Mas, ao contrário da espada do soldado romano, o cristão, ele usa a espada do Espírito. A palavra de Deus é arma sim. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela está muito bem afiada. No entanto, ela não corta para matar. Não corta para matar. Ela está afiada, mas ela é um instrumento que o Espírito usa para sarar. Para sarar. Para sarar. A espada do Espírito, ao contrário do que acontece numa guerra convencional, quando a espada só corta, só sangra, só mata, a espada do Espírito, ela edifica, ela sara, ela constrói. Amém? Então veja bem, ao desembainhar sua espada, o soldado precisa manejá-la com destreza, com precisão. Não é? Então, já imaginou se um soldado, se uma pessoa na guerra não soubesse manejar a sua espada, não soubesse trabalhar com ela, quanto perigo ele estaria trazendo, não apenas para os seus amigos, inclusive para si próprio, porque ele não sabe manusear esta palavra. E é por isso que o apóstolo diz, o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15, eu quero que você leia comigo aqui, preste atenção. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ok? Então veja, Deus nos convida a manejar bem a palavra da verdade. Eu e você, como soldados de Cristo, precisamos estar capacitados em manusear bem esta palavra, como a espada do Espírito, não é? Para edificar vidas, para edificar corações. Portanto, querido, isso não pode ser diferente, nem comigo, nem com você. Nós precisamos aprender a manusear, a manejar bem a palavra de Deus. Pois no contexto da batalha espiritual, a palavra de Deus é a única arma de ataque lícita. Nós não podemos usar outra arma. Nós temos que usar apenas a palavra de Deus. E aí, é por isso que nós temos sempre incentivado a você a aprender os livros do Antigo Testamento, a aprender o livro do Novo Testamento, a ter um tempo devocional diário com o Senhor, para que você possa estar se alimentando dessa palavra, para que você possa ser hábil em utilizar essa espada. É isso que nós queremos. Não que apenas alguns façam isso, mas que todos aqueles que fazem parte desse exército saiba manusear bem a palavra da verdade. Amém? E você sabe quem é o nosso grande exemplo de destreza com essa espada do Espírito? Você sabe quem é aquele que nos ensinou a como trabalhar com essa espada? Eu quero te dizer, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Quer conferir comigo? Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, vai estar passando na sua tela. Eu quero ler com você agora, tá bom? Então, acompanhe comigo aí, para que a gente possa, então, perceber como Jesus utilizava esta arma. A seguir, então, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao seu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-os ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Você percebeu? Qual foi a arma que Jesus utilizou? A espada do Espírito. Como ele fez isso? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Diante de cada invertida do inimigo, ele recorreu à palavra, insistindo, sempre está escrito. Com a palavra, ele não apenas resistiu ao diabo, mas ele também o fez bater em retirada. Você lembra do que Tiago diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 7? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. E como é que o cristão resiste ao diabo? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Quando nós temos a palavra de Deus na nossa boca, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, como diz o salmista, quando nós realmente compreendemos que essa palavra tem que estar dentro de nós, quando nós passarmos pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades, nós poderemos nos utilizar desta palavra e nós sairemos vencedores, porque o diabo vai trazer uma outra palavra, vai distorcer a palavra de Deus, mas o Senhor, diz a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai te lembrar de tudo aquilo que você já estudou na sua palavra. Amém? Então, queridos, é isso que nós precisamos fazer. Colocar o capacete da salvação e tomar da espada do Espírito, braçando bem, sabendo utilizá-la, porque é isso que vai nos garantir a vitória. É com esta arma, a espada do Espírito, que nós atacamos o nosso adversário. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, nesse mesmo horário, em nome de Jesus. Amém.